Sempre inovando. Tem que ser, né? Então, como eu estava dizendo, para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Eu já estou aqui no grupo há algum tempo e é bom ter a oportunidade de estar aqui apresentando. E hoje eu vou apresentar o último capítulo do livro Doutrina Viva, que é um livro que tem mensagens assim, muito relevantes, edificantes. Nós não vamos apresentar aqui todos os capítulos do livro, mas para quem tem o livro, para quem não tem, eu aconselho a adquirir. São mensagens realmente com uma significação muito profunda. Para mim, um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês esse estudo, que na verdade o estudo ele consiste numa discussão, não numa palestra. Então eu espero contar com a colaboração de todos também. Eu não poderia deixar de falar do capítulo anterior, que foi sobre reencarnação, apresentado pela Estefânia na semana passada. Eu vejo uma estreita relação entre a lei de causa e efeito e a reencarnação. Seria a lei de causa e efeito numa outra encarnação, é o que a gente chama de karma, nada mais é do que karma. Mas o que eu entendo quando eu vejo reencarnação, a palavra? O que me vem à mente? A primeira coisa que me vem à mente são as múltiplas vidas, as múltiplas personalidades, as múltiplas possibilidades do espírito nas suas múltiplas vidas. Ele pode vir a ser várias personalidades, de ambos os sexos, no caso. E isso para mim seria a reencarnação. E é o caminho do aperfeiçoamento rumo aos páramos da luz, rumo ao reino de Deus. E eu escrevi algumas palavras que estavam escritas nesse capítulo que me chamaram a atenção. E ele fala muito da justiça do Criador. Quer dizer, a reencarnação ela é alicerçada na justiça do Criador. É a lei que nivela todas as criaturas e as faz amadas com a mesma intensidade pelo imparcial amor de Deus. Bom, é até um questionamento que eu tinha antes de ter essa crença que hoje eu tenho, que é uma crença espiritualista. Vou pensar assim, se eu tenho uma vida só, então por que as condições são tão diferentes? Vou comparar assim todas as pessoas que existem na face da Terra. Por que uns nascem doentes, outros nascem saudáveis, outros nascem ricos, outros nascem pobres, outros nascem faltando uma mão, uma perna? Por que tanta diversidade? E como julgar todas essas condições diferentes de uma forma igual? A lei da reencarnação ela vem para responder todas essas perguntas e dar uma lógica na vida. Na sucessão das vidas, ela traz que a personalidade, o espírito, ele vem à Terra, ele reencarna na Terra de acordo com as suas próprias condições, suas próprias necessidades, aquilo que ele mereceu. Aí entra a lei de causa e efeito. Aquilo que ele plantou, ele vai estar colhendo nessa vida atual e nas vidas que vão se passar daí para frente. Eu vou pedir a colaboração de, se possível, cada um fazer uma leitura de um trecho, para depois discutir alguns pontos que eu achei assim, interessantes, relevantes, que me chamaram a atenção. Toda ação é uma espécie de comprimento da onda, sob o impulso de determinada intensidade, repercutindo a variável distância, para em seguida tornar ao ponto de origem a crescida dos efeitos que desencadeou. Determinadas ações se demoram a retomar a causa, nunca perdem contato com a força que as envia. Mas o tempo que passar, todos nos veremos diante das nossas próprias criações, no bem ou no mal. Em alguma parte do universo, o que fazemos estará à nossa espreita, impondo-nos a respectiva consequência. A vida é, basicamente, semeadura e colheita. Sobre a terra, o homem não está presentemente a colher tudo quanto semeou. Todos os frutos não amadurecem ao mesmo tempo na árvore que os gerou. Sementes precoces podem ser de tardia produção e vice-versa. Sendo assim, antes de lançá-las à gleba, convém examinemos a qualidade das sementes que pretendemos cultivar. Ninguém conseguirá desfazer-se da própria sementeira, como a transferir o resultado da ceifa.
para outros celeiros. Se começarmos, pois, desde agora, a gerar causas positivas, os efeitos inevitáveis haverão de chegar-nos em sucessivas e ininterruptas ondas de luz. Então é isso, um capítulo assim, bem curtinho, assim, ele é bem sucinto, bem objetivo, mas traz uma mensagem bastante relevante para nós. A primeira coisa que eu pensei, assim, na hora que eu vi causa e efeito, aí eu já vi o conceito. É uma ação, o conceito que o Chico deu nesse capítulo. É uma ação com comprimento de onda que alcança uma distância e depois retorna ao ponto de origem. Aí eu pensei em três, inclusive eu escolhi a música por causa disso. Eu pensei em uma onda no mar. Por quê? A onda ela vai, depois ela volta ao ponto de origem. E eu pensei também no bumerangue. Eu solto o bumerangue, ele vai, depois ele volta ao ponto de origem. E também a mesma coisa, essa figura desse homem, esse arqueiro, ele solta o arco vai e volta nele. Quer dizer, na vida tudo vai ser assim. É como a lei da natureza, acontece na onda do mar. Ela vem, passa, depois ela volta. Então é sempre assim. As nossas criações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles são oriundos de nós, eles vão voltar a nós. Nisso se baseia a lei de causa e efeito. Esses frutos, entretanto, eles não amadurecem ao mesmo tempo na árvore que o gerou. Significa que os efeitos das minhas ações, das causas, elas podem ser imediatos ou podem demorar a vir a acontecer. Como, por exemplo, vou dar um exemplo assim, que eu entendi na vida, como exemplo corriqueiro. Se eu estiver na rua, no trânsito, acontece muito, uma briga de trânsito. Vem alguém e eu xingo uma pessoa no trânsito. Pode ser que imediatamente depois esse alguém pegue uma pedra e joga no meu carro. Seria uma causa, um efeito imediato daquela atitude que eu tomei. Eu poderia ter sido mais prudente, não ter tomado essa atitude e desse modo ter evitado esse tipo de efeito que aconteceu. Mas pode ser que uma discussão, uma briga, essa pessoa fique com uma mágoa de mim e venha a ter um efeito, venha a se vingar de mim anos depois, uma outra vida, que isso gere um karma para mim ou uma coisa parecida. Foi isso que eu pude interpretar. E completo o sentido dessa última frase, que uma hora, cedo ou tarde, nos veremos diante de nossas próprias criações, no bem ou no mal. Aí é por isso que às vezes nós pensamos, fulano teve aquela tragédia, morreu um tanto de inocente, mas será que eles são realmente inocentes? Ou será que eles colheram aquilo que eles plantaram? O que veio para eles foi oriundo das próprias criações que eles tiveram no passado, seja no passado mais próximo ou no passado distante. Por isso, por esse motivo, sobre a terra o homem não está presentemente a colher tudo que ele plantou. Pode ser que ele já tenha colhido uma parte no passado e a outra parte ele vai colher no futuro. Esse é o caso de cada um de nós aqui. Dessa forma, a vida ela se consiste em semeadura e colheita. Eu vou colher aquilo que eu plantar. E como o próprio Jesus fala na Bíblia, num trecho, a árvore boa não vai dar más frutos, e a árvore ruim não vai dar bons frutos, e assim por diante. Eu tenho que identificar quais as árvores que eu tenho dentro de mim, quais são as árvores boas, quais são as árvores ruins, para poder identificar, irrigar e semear apenas aquela parte boa que eu tenho dentro de mim, tentando selecionar sementes que eu estou jogando na minha gleba, que é a parte do próximo capítulo, da próxima estrofe que eu vou falar. E assim, bem curtinho, assim, no final ele dá uma advertência do Chico e uma recomendação, que já seria aqui já a última parte. Ou seja, a semeadura é livre. Semear, eu posso semear o que eu quiser, mas eu sou obrigado a colher aquilo que eu semeei. Eu sou livre para agir da forma como eu achar melhor. Entretanto, eu sou obrigado a me responsabilizar pelas consequências dos meus atos. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a muito tempo. Eu vou me responsabilizar. Isso vai voltar até mim.
como estava escrito no capítulo, isso está, em algum lugar no universo está à espreita, esperando para voltar em mim. Aquela semente que eu lancei ali, pode ser há muito tempo atrás ou há pouco tempo atrás. E completa essa frase, que a impossibilidade de desfazer da sementeira, aquilo que eu já semeei já está semeado, não tem como eu esconder, eu fugir dessa colheita, ou transferir os frutos para outros celeiros. Quer dizer, eu agi errado, eu lancei uma semente que não é boa. Então, quer dizer, eu vou ser obrigado a colher o fruto dessa semente que eu lancei. E não adianta eu querer transferir para outra pessoa. Não adianta querer transferir para o meu pai, por exemplo. Lancei uma semente ruim, se eu transferir para ele, não vai adiantar, porque aquilo vai vir para mim. Aquilo é meu. E chama para nós a responsabilidade individual de cada atitude que nós tomamos. Cada atitude todo dia, no cotidiano mesmo, que as consequências vou ter que assumir. O livre-arbítrio ele existe. Entretanto, nós estamos presos nessa lei espiritual, que é a lei de causa e efeito, que está dentro da lei de Deus. E nós vivemos presos nela. Por isso, a recomendação importante é que antes de lançarmos as sementes, e eu entendo que não sejam só as atitudes, mas também os pensamentos, as palavras seriam também um tipo de atitude, é preciso examinar quais sementes nós pretendemos cultivar. Muitas vezes eu posso não estar tomando atitude nenhuma, não estar falando nada com ninguém, mas estar cultivando pensamentos infelizes, pensamentos de baixa vibração no meu psiquismo, e esses pensamentos voltarem para mim e produzirem, por exemplo, uma doença dentro de mim. Eu entendo também como mais uma forma que se encaixaria bem na lei de causa e efeito. Então seriam pensamentos, atitudes e palavras. Seriam todas essas sementes que nós podemos cultivar na nossa vida atual, que vai gerar os frutos mais para frente, no futuro próximo ou no futuro distante. Por isso a importância de se cultivar uma boa vibração, boas atitudes, boas palavras, bons pensamentos, causas positivas, que vão gerar no futuro frutos positivos, sucessivas e ininterruptas ondas de luz. Eu vou dar aqui um exemplo também que eu me lembrei do livro Nosso Lar, quando o André Luiz, ele fazia um atendimento lá de uma senhora mais simples, no final do expediente, fazia assim meio sem vontade, mas atendia a senhora. Não pagava, né? Não pagava também, Aí o que aconteceu? Depois de muito tempo, ele passou por penosas situações lá no umbral, no mundo espiritual, e aquela senhora que ele atendia, fazia as preces, fez as orações, mandou boas vibrações para ele, que foram muito úteis para o sorrimento dele espiritual, no mundo espiritual. Então, quer dizer, é só um exemplo de uma pequena atitude positiva, que mesmo que no caso dele não foi sem muita vontade, não foi assim com o coração dele, mas foi uma atitude positiva que gerou um fruto positivo para ele. E vai ser assim, e é assim com cada um de nós, seja no bem ou seja no mal. E assim, o meu entendimento desse trecho, desse capítulo, é que a minha vida hoje, ela é fruto de todas as minhas criações, no bem e no mal. No passado, no presente, o meu futuro, o meu presente, ele é fruto do meu passado e é fruto do que eu estou fazendo hoje também. E a cada dia eu estou construindo uma vida diferente para mim, de acordo com as sementes que eu estou lançando, com aquilo que eu estou plantando na minha cabeça, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Então eu acho que o mais importante que eu queria era isso, é deixar essa mensagem para a gente ser vigilante, buscar manter uma sintonia boa, para buscar estar lançando sementes boas, para estar sempre lançando e colhendo sementes boas, para a gente, enfim, através da melhora pessoal, do autoconhecimento da melhora pessoal, estar produzindo, estar contribuindo para construir um mundo melhor. Então, se alguém tiver, eu acho que é o que tinha, o capítulo assim, é bem objetivo mesmo. Se alguém tiver mais alguma consideração, dúvida, eu estou aqui à disposição. Vai, Ju.